Glória a Deus. Povo de Deus, boa noite. Paz seja convosco. Amém? Bem, eu sou o nosso amigo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Abra no livro de Gênesis. Gênesis. O que vocês mandaram de usar? Falou, posso? Gênesis capítulo 19, verso de número 13. Amém? Amém. Gênesis 19, 13 diz assim: pois nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem engrossado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou a seus genros, que lhe haviam de tomar suas filhas, e disse: levantai-vos, sai deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos de seus genros. E ao amanhecer os anjos apertaram Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas filhas, que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles varões lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas filhas, sendo-lhes o Senhor misericordioso, e tiraram-no e puseram-no fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os fora da cidade, disse: escapa-te por sua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina, escapa lá para o monte, para que não morras ou pereças. E Ló disse-lhe assim: não, Senhor, eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos, e engrandeceste a tua misericórdia que a mim me fizeste, para guardar a minha alma em vida. Mas não posso escapar no monte, pois que tenho medo que me apanhe este mal e eu morra. Eis agora aquela cidade está perto para fugir para lá, e é pequena. Ora, para ali me escaparei? Não é pequena? Para que minha alma viva? Disse-lhe: eis aqui, tenho aceito também neste negócio, para não derrubar esta cidade que te falaste. Apresse-te, escapa-te para ali, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome da cidade Zoar. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde o céu sobre Sodoma e Gomorra, e derrubou aquelas cidades e todas aquelas campinas e todos os moradores daquelas cidades e os que nasciam da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Verso 29. E aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, Deus se lembrou de Abraão. Diga: Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, derrubando aquelas cidades em que Ló habitava. Amém? Pode se acertar? Em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Peça ao Senhor para falar o seu coração nessa noite. Grandioso Deus e eterno Pai, Deus, obrigado, Senhor.
Obrigado, Deus, porque daqui a pouco vamos participar da mesa do Senhor. Mas, como sempre, meu Deus, o nosso maior intento de estar aqui é para ouvir a Tua voz. Então fale conosco, nos abençoe, porque só o Senhor tem palavra de vida eterna, em nome de Jesus. E você diz amém. Amém? Glória a Deus. Irmãos, daqui a pouco nós vamos participar da mesa do Senhor. E quando Paulo ministrava a ceia, ele disse: todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Então Jesus virá para buscar a sua igreja. Posso ouvir um amém? Amém. Jesus virá para buscar a sua igreja. E os que ficarem aqui passarão por um momento de tormenta. E enfim, mas enquanto estamos aqui para ter esse encontro com o Senhor, nós temos que tomar algumas atitudes para que nesse grande dia nós não venhamos, como diz a Bíblia, ser pegos de surpresa, como foram aquelas 5 virgens insensatas no livro de Mateus, capítulo 25. Para que não venhamos ser pegos desapercebidos. E a Bíblia nos mostra a história de um homem chamado Ló. Um homem que, quando Deus chama Abraão, Deus diz: Abraão, sai da casa do seu pai, sai da tua parentela, sai da tua terra e vai para uma terra que eu te mostrarei. A Bíblia diz que Abraão sai, mas ele leva Ló com ele. Ele leva o seu sobrinho Ló. A Bíblia diz então que eles saem dali. Quando eles chegam diante de uma campina, a Bíblia diz que eles se instalam ali, começam a plantar e a colher, começam a prosperar onde eles estavam, porque a bênção estava sobre a vida de Abraão. E Ló automaticamente começou a ser abençoado. Eu quero abrir um parênteses aqui. Você quer ser abençoado? Vou perguntar: você quer ser abençoado? Então ande quem está debaixo da promessa de Deus. A Bíblia diz que Ló começou a ser abençoado por causa de Abraão. Então a sua família é abençoada por sua causa, meu irmão. Se as portas não se fecharam totalmente para aqueles da sua família que não conhecem o Senhor, é por causa da sua vida. É porque é uma bênção de Deus sobre a sua vida. É uma bênção. E quando você entende isso, alguém vai dizer: não, mas fulano é tão abençoado e nem servindo a Deus ele está, é por causa da sua causa. É porque Deus usa de misericórdia para com eles, até o dia que eles enxergarem que o melhor lugar é estar na presença de Deus. O nosso papel é anunciar o Evangelho do Senhor para aqueles que estão à nossa volta. Amém. Mas automaticamente eles são abençoados através da sua vida. Por quê? Por causa da misericórdia do Senhor. Aí a Bíblia diz que Ló começou a prosperar também. Só que a Bíblia diz que começou a ter uma contenda entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Então a Bíblia diz que Ló se reúne com Abraão, e Abraão olha para Ló e diz: olha, para que não haja essa contenda, vamos fazer algo.
Se você escolher ir para o lado de lá, eu vou para aquele lado. Se você escolher ir para o outro lado, eu vou para o outro. A Bíblia diz que Ló levantou os olhos, olhou para aquela terra de um lado, viu que ela estava meia seca, raquítica, olhou assim, viu que não tinha nenhuma beleza à vista. Aí olhou para o outro lado, viu uma campina, pastos verdejantes, uma terra boa. Disse: o quê? É aqui mesmo que eu vou ficar. Aí a Bíblia diz que ele escolhe a cidade de Sodoma, a campina de Sodoma. E Abraão ficou com aquilo que aos olhos de Ló não dava nada. Só que ele se esqueceu de uma coisa: a promessa estava sobre a vida de Abraão. Só que ele se esqueceu. Vou repetir de novo: a promessa estava sobre a vida de Abraão. E Deus liberou uma bênção para Abraão. Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todos aqueles que creem no Deus de Abraão serão abençoados. E se tem alguém que crê no Deus de Abraão, aplaude e glorifique o nome dele nessa noite. Porque nós estamos debaixo de uma promessa. É por isso que Abraão é conhecido como nosso pai na fé. A Bíblia diz então que Deus faz a promessa. E Abraão, mesmo na terra seca, uma terra sem nenhum requisito humano ao olhar humano, ainda assim ele prosperava. Ainda assim Deus estava abençoando Abraão. E Ló entrou na terra. A terra já era boa. Ló já tinha os seus animais, já tinha os seus gados, ele só, como diz, foi usufruindo do que já tinha lá. E Abraão, mesmo cedo, Deus começou a abençoar. Por onde eu for a tua bênção, é assim. Quando você crê nessa palavra, o próprio Deus disse: aquele que ouvir as minhas palavras e obedecer, essas bênçãos te seguirão. A Bíblia diz então que Abraão prosperou. Só que ainda faltava alguma coisa. Deus cumpriu a palavra dele que falou com Abraão: Abraão, eu vou fazer de você uma grande nação. Aí Abraão: mas como assim? Só se eu fizer através do meu parente aqui, através dele. Não, é através de você que eu vou fazer uma grande nação. A missão que Deus envia anjos até Abraão. Abraão então avista os anjos. E ele chega. Os anjos, olha. Aí ele vê os anjos: olha, não, espere aqui. Eu vou preparar alguma coisa para a gente comer. Porque os anjos naquela época, eles apareciam em forma humana. Abraão então recebe os anjos. E Abraão diz: olha, eu vou preparar alguma coisa. Abraão então corre na sua casa e fala com Sara: olha, prepara alguma coisa, nós temos que hospedar os anjos do Senhor aqui. Sara então entra na tenda e começa a preparar o bolo. Pega o seu criado e pega leite. Aí a Bíblia diz que nesse momento o anjo fala com Abraão: Abraão, daqui o tempo de uma vida você vai segurar um filho, a sua mulher vai gerar. A Bíblia diz que Sara atrás da tenda, como se fosse aqui, Foi daí que começou aquela história: que parede tem? Ela, quando falou que ela ia ter um filho, ela olhou para ela, estava velhinha, igual um maracujá de gaveta. Maracujá é bom, né? O meu foi mais. Olhou para ela: o quê? Tô velha, nem prazer eu tô tendo. E o homem tá pior do que eu,
tem 10 anos a mais, está pior do que eu, não vai sair nada. Esse era o pensamento dela. E a Bíblia diz que ela, ao ouvir essas palavras, ela começou a rir. Por isso que o nome Isaac significa riso. Ela começou a rir, achando que os anjos não tinham ouvido. Os anjos falaram: você está rindo? Daqui um ano você vai segurar. Você questionou, usando até o pensamento. Você questionou achando que você estava velho demais. Aí eles disseram: olha, porventura tem alguma coisa difícil para Deus? Não. Para o nosso Deus não tem nada difícil. O nosso Deus, Ele é todo poderoso. Ele pode fazer o que eu não posso fazer. Ele pode fazer o que você não pode fazer. Ele pode fazer o que a medicina não pode fazer. Eu creio, Senhor. Esse é o nosso Deus. A Bíblia diz que Ele tem o poder de arrancar o coração de pedra e colocar um coração de carne. Um coração sensível que pulsa pela presença dEle. A Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Faraó, meu irmão. Se Deus teve o poder de endurecer o coração do homem, Ele tem o poder de amolecer o coração de às vezes um parente seu que está lutando contra a vontade de Deus, mas uma hora Deus vai pegar ele. Amém. Que a sua oração seja: Deus, pega o coração dele, pega o coração dela. A Bíblia diz então que ela sorri e disse: não, para Deus não tem nada difícil. Daqui a um ano você vai segurar o menino. E o nome dele vai ser riso, vai ser Isaac. Só porque você riu. Aí a Bíblia diz que os anjos, então, eles olham para o lado de Sodoma. Olham para o lado de Sodoma e vão caminhando. Aí a Bíblia diz que Abraão ele permanece na presença do Senhor. Ele permanece na presença do Senhor. Aí a Bíblia diz que Deus começa a falar: porventura eu vou ocultar, eu vou esconder do meu servo Abraão o que eu hei de fazer com a cidade de Sodoma e Gomorra? Deus fala a Abraão: eu vou destruir aquela cidade. O pecado daquela cidade tem engrossado, tem chegado até a mim, o clamor, o gemido daquela cidade. Sabe quem é que estava clamando para Deus mudar a história daquela cidade? Ló. Porque ele entrou no lugar e começou a ver que não era tudo aquilo que ele achava que seria. Ele estava prosperando, ele estava num lugar bom, mas não era nada daquilo que ele pensava que era. Então ele começou a clamar a Deus para mudar a história daquela cidade. Só que o povo continuava se corrompendo. O povo continuava se corrompendo. E a Bíblia diz que o pecado engrossou. Porque os homens, já não contentes com as mulheres, queriam pegar o homem também. Você acha que está distante do que está acontecendo aqui fora? Tá, não. A Bíblia diz então que Deus, eu vou destruir aquela cidade. Aí a Bíblia diz que Abraão então chega diante de Deus. Porque neste momento Abraão começou a lembrar: se Deus vai destruir, o meu sobrinho está lá. O meu sobrinho está lá. Esse foi o pensamento de Abraão. Então a Bíblia diz que ele chega diante do Senhor e começa a interceder pela vida de Ló. Aí a Bíblia diz que Abraão chega e diz: Senhor, mas espera aí, o Senhor vai destruir aquela cidade. Mas como assim? Só vai destruir o ímpio juntamente com o justo?
O Senhor, que é um Deus de justiça, vai fazer a mesma coisa com o justo e com o ímpio. Aí Deus olha para Abraão: Abraão, se eu encontrar 50 justos naquela cidade, eu não destruo ela. Se tiver 50 lá, eu vou poupar aquela cidade por amor aos 50. Aí Abraão parou e disse: Senhor, eu sou pó. Isso está tudo no capítulo número 18. Eu sou pó. Mas se porventura desses 50 faltar 5, sou pouco a cidade. Aí Abraão, se faltar 5, ficar 45, por causa dos 45 eu pouco a cidade. Aí Abraão parou: Senhor, não se irrite comigo. Tá bem, mas não se irrite. Se no meio desses 45, se tiver só 40, só poupa. Aí Deus falou com Abraão: bom, se tiver 45 eu poupo. Aí quando ele fala, Abraão entendeu: peraí, mas 45 é falta pouco, mas eu não sei como é que está lá, imaginou na mente dele. Senhor, se tiver no meio dos 45, se tiver só 30 lá, aí Deus, tudo bem, por causa dos 30, eu poupo essa cidade. Aí Abraão: Senhor, então vamos fazer um negócio aqui. Por causa desses 30, e se tiver só 20? Aí Abraão, Deus falou: Abraão, se tiver 30, eu poupo a cidade. E se tiver 20, eu poupo a cidade. Vou para resumir. E se tiver 10, eu poupo a cidade. Só que antes de Abraão, porque Deus, ele conhece o coração do homem. Deus pensou: se Abraão, daqui se ele continuar, ele vai chegar em 1. Quando chegou nos 10, olha o que o versículo vai dizer, versículo de número 33. Vou ler o 32. E disse mais: ora, não se ire, ó Senhor, que ainda só mais esta vez eu falo. Se porventura se acharem ali 10, e disse: não a destruirei por amor aos 10. E foi-se o Senhor quando acabou Abraão de falar. Porque se Deus deixa Abraão continuar falando, Senhor, se tiver só um, só poupa, aí já é pedir demais, né? Na mesma hora, quando ele falou que poupa a cidade por causa dos 10, na mesma hora o Senhor foi embora. Porque Deus conhece o coração do homem. O homem quer barganhar com Deus. Não, se eu fizer isso, tá? E aí? Não, Deus não. Aí Deus se retira. Aí a Bíblia diz então que os anjos chegam na cidade. Os anjos chegam na cidade. Quando os homens daquela cidade veem os anjos chegando, a Bíblia diz que quando Ló avista, ele também, da mesma forma, quer acampar aqueles anjos na sua casa. Os anjos: não, nós temos que andar pela cidade, porque Deus vai... Não, ele disse: não. A Bíblia diz que ele insistiu até que os anjos entraram na casa dele. De repente, quando eles estão lá, alguém bate na porta. A Bíblia diz que os homens da cidade inteira, todos os homens, até os mais novos, chegaram na porta da casa de Ló. Quando Ló abre a porta e vê aquele monte de homem, ele não abre ela toda. Ele escuta uma voz: cadê os 2 homens que nós vimos entrar? Traga estes homens para fora. Vou dizer uma palavra para ficar mais clara, porque o texto vai dizer para que nós os conheçamos.
Mas, na verdade, para que nós abusemos dele. Essa é a palavra correta. Para que nós venhamos ter relações com eles. Traga esses homens para fora. A Bíblia diz que Ló, não faça nada desses homens. Eu tenho aqui 2 filhas que não conhecem, são virgens ainda, não conhecem homem. Eu deixo elas aí fora, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Mas não toquem nesses homens. A Bíblia diz que eles ficaram irados. E falam, peraí, como é que é? Você é estrangeiro, o texto vai dizer, você é estrangeiro, veio habitar aqui e quer ser juiz em tudo. Ou seja, em tudo de errado que Ló via, Ló falava, olha, isso aí não agrada ao Senhor. Olha, isso aí, Deus não aprova. Olha, essa situação, Deus é contra isso. Então, a ponto de dizer, olha, agora você quer ser juiz em tudo. Aí diz que agora nós vamos pegar até você. Até você nós vamos abusar. Diz que quando eles foram para cima de Ló, os anjos estenderam as mãos, puxaram Ló para dentro e cerraram a porta. E quando aqueles homens foram arrombar a porta, a Bíblia diz que os anjos feriram eles de cegueira. Eles ficaram cegos, não viam mais nada, não enxergavam mais. Olha o livramento de Deus, olha a misericórdia de Deus. E aconteceu uma tragédia com aquela família, mas porque havia um homem justo ali, a mão de Deus foi benevolente. Entenda uma coisa, tem muito livramento que Deus está dando para a sua casa por sua causa. Aleluia. Tem muito livramento que Deus está dando para os teus é por sua causa. Obrigada, Senhor. Então a Bíblia diz que Deus então intervém, aqueles homens ficam cegos. E eles avisam, Deus vai destruir essa cidade. Falam com Ló. Se você tem mais alguém na sua casa, peguem e saiam daqui, não permaneçam aqui. Vão embora dessa cidade, porque Deus vai mandar fogo e vai consumir tudo, vai destruir tudo. Então, se tem alguém na sua casa, dá a linha, dá a linha. A Bíblia diz que Ló, aproveitando a oportunidade que os homens já estavam cegos, Ló sai dali, vai até os seus genros e fala, olha, Deus mandou anjos lá na minha casa e eles disseram que Deus vai destruir essa cidade. Sabe o que eles viraram para Ló? A Bíblia diz, nós lemos, eles começaram a zombar de Ló. Começaram a zombar. Como quem diz, você está zoando. Anjo na sua casa falou que Deus vai destruir essa cidade. Cidade bonita, cidade habitável. Deus vai sentar de brincadeira. Você virou piadista agora. Começaram a zombar dele. Lembra do dilúvio? Noé começou a construir a arca. Noé falou que Deus ia destruir a cidade, ninguém nem ia destruir a terra, ninguém nem. Mas o dia que desceu a água, o dia que começou a chover, que a água começou a chegar, né, na altura da cintura, eles começaram a perceber agora. Só que quando eles tentaram entrar dentro da arca, diz que o próprio Deus, não foi nem Noé, não, foi o próprio Deus que fechou a porta da arca. Porque se Noé vê aquela situação, ele se compadecer de alguém, ia querer deixar as pessoas entrarem que zombaram da palavra de Deus. Foi o que aconteceu. Os gêneros dele começaram a zombar.
olha o livramento. Olha com quem? Com as filhas de Ló ia casar. Com homens que não temem a Deus. Homens que não estão nem aí para a vontade de Deus. Dor de cabeça não é certo. Começaram a zombar dele. Tudo isso porque ele anunciou o que Deus ia fazer. Ele anunciou as grandezas de Deus. Começaram a zombar. Ou seja, algumas lições que nós vamos aprender. Primeiro, esteja preparado, porque muitos vão zombar da sua vida. Muitos vão zombar. Muitos vão achar que você está doido. Fulano agora começou a ir para a igreja, virou fanático. Se prepara. Fulano agora está se achando. Porque quando você não conhecia Deus, pediam para você fazer algo e você fazia. Te chamavam para alguns lugares e você ia. Mas agora que você começou a andar com Deus, vão zombar. Vão zoar. Começaram a zoar. Está doido? Deus vai destruir uma cidade dessa? Só que tem uma coisa. Podem até zombar, mas Deus é fiel para cumprir a palavra dele na vida daquele que crê. Tem alguém que crê aqui? Então aplauda e glorifica esse Deus poderoso. Isso é só para quem crê. Às vezes você fala, Jesus vai levar a igreja. Jesus está voltando. Ao zombador, desde quando eu nasci, eu escuto esse lero-lero. Pode falar que é lero-lero. Pode zombar. Ah, eu não creio. Você crê ou não, ele vai voltar. Ele vai. Não, esses crentes é doido, vai gritaria, não sei para que isso, para que isso. Ele vai voltar. E os gritadores não vai ficar aqui. Tem um louvor muito antigo que diz assim: aonde está aquele povo barulhento? Aonde está que não se vê nenhum irmão? Alguém naquela hora vai dizer com voz de lamento: aquele povo foi embora para Sião. Quem vai para Sião, aplaude e glorifique o nome do Senhor. Aleluia. Então pode zombar, meu irmão. Pode falar, nós somos doidos, que, né? Mas a Bíblia fala que para o mundo, para aqueles que perecem, a pregação do Evangelho é loucura. Mas para nós é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Então zombaram dele. E não é diferente nos dias de hoje. Enquanto muitos estão se acabando na carne, se você chegar lá e pregar para eles, eles vão zombar, vão criticar, vão falar que você está doido, vão falar que o inferno é aqui, e por aí vai. Só que a palavra de Deus, ela vai se cumprir. Ela vai se cumprir. A misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos. Aí a Bíblia diz então que Ló fala com seus genros, eles zombam dele, e olha o que a Bíblia vai dizer: foi tido como zombador, e ao amanhecer os anjos apertaram Ló. Digo, os anjos apertaram Ló, dizendo:
levanta-te. O que nós aprendemos aqui? Não se detenha diante de uma ordem de Deus. Deus falou: sai desta cidade. Deus tem falado: sai dessa vida, muda de rumo, toma uma atitude. A pessoa continua do mesmo jeito. A pessoa continua do mesmo jeito. E a Bíblia diz que os anjos apertaram. Às vezes você vai olhar para alguém da sua família que você ora. Porque Abraão orou por Ló. Abraão intercedeu por Ló. A Bíblia diz que os anjos apertaram. E mesmo assim Ló continuou lá. A ponto de falar: levanta. Ló ficou ali parado. E os anjos apertaram ele. Quando você vê algumas coisas começar a apertar pro lado daqueles que você tem orado, fica tranquilo. É o aperto de Deus. É o aperto de Deus para que eles acordem e saiam da vida que estão. Quando a situação começar a apertar, não se desespere. Você não está orando para Deus tirar? Você não está orando para Deus mudar? Então deixa Deus trabalhar, meu irmão. Você coloca na mão de Deus e quer tirar. Você coloca na mão de Deus e quer que Deus faça o seu. Deixa, porque o jeito de Deus, a gente não tem que entender o jeito de Deus. O jeito de Deus é o melhor que tem. Por mais que os nossos olhos é difícil ver, mas o jeito de Deus é perfeito. Deus, para desapertar, muitas vezes Ele aperta. Para mudar algumas coisas, Deus aperta. Para fazer alguém despertar na fé, Deus aperta. Então os anjos apertaram Ló e disseram: levanta, meu filho, acorda, Deus vai destruir a cidade. Ou seja, obedece a palavra de Deus, Ló. Então tem muita gente passando aperto, é por causa da desobediência. Deus está falando, Deus está direcionando, Deus está orientando, e a pessoa não está nem aí. Mas continua intercedendo, continua colocando na mão de Deus. Foi preciso Deus endurecer o coração de Faraó, o povo entender que Deus estava com eles. Para o povo ver que a mão de Deus estava sobre eles. Para o povo entender que o próprio Deus desceu daquele lugar. O próprio Deus falou com Moisés: Moisés, eu ouvi o gemido do meu povo. Eu conheço o tormento que eles estão passando. E por isso eu desci. Mesmo Deus descendo lá, ainda assim aquele povo continuou reclamando, continuou estagnado, a ponto de Deus o quê? Endurecer o coração de Faraó, para aquele povo entender que Deus estava ali. E quando Deus endureceu o coração de Faraó, o que aconteceu? O Faraó começou a apertar mais aquele povo. Mas ele era o aperto de Deus, era a mão de Deus sobre Faraó para apertar aquele povo, para que eles vejam as maravilhas de Deus acontecer, para aquele povo entender: Deus está no controle. Você não vê em momento nenhum Deus falando, Moisés chegando: Deus, mas para que isso, Deus? Não precisa, não. Ele entendeu, está na mão de Deus. Deus falou comigo que ia apertar o negócio. E se Deus aperta, se Deus falou que ia endurecer o coração de Faraó, fica tranquilo que Deus sabe o que ele está fazendo.
Então nós temos que começar a entender isso, irmão. Quanto mais a gente ora, começar a apertar, Deus está trabalhando. E o diabo fica doido, porque ele sabe que ele está perdendo o espaço dele. Então continua. Está apertando, continua. Não pare. Deus falou, levanta. E olha o que o texto vai dizer. E ao amanhecer os anjos apertaram Ló, dizendo, levanta-te, toma a tua mulher e as tuas duas filhas, que aqui estão, para que não pereças na injustiça dessa cidade. Olha o que Deus está falando. Apertando e dizendo, levanta, sai. Porque se você permanecer, você vai perecer. Então tem hora que a gente vê algum dos nossos entes numa situação difícil. A gente fala, não, Deus é fiel. Deus... Meu irmão, tem hora que a gente fala, olha, sabe, Deus está apertando para você despertar. Você despertar. Deus está te dando oportunidade para você não morrer. Deus está te dando oportunidade para você acordar e entender que a mão de Deus está sobre a sua vida. Acorda. Então foi isso que Deus falou, Ló, levanta daí, Ló. Toma a posição, senão você vai morrer nessa situação. Aí a Bíblia diz que ele, porém, verso 16, ele, porém, demorava-se. Ele começou, se demorou ainda mais. Imagino eu, logo começou a olhar, mas eu tenho tantos bens aqui. Eu conquistei tanta coisa aqui. Olha o tamanho da minha tenda, porque naquela época não era casa, era tenda. Olha o tamanho da minha tenda. Uma das mais bonitas que tem nesse lugar. Olha o tanto de gado que eu tenho. Olha o tanto de criação que eu tenho. Olha a minha lavoura. Ele começou a reparar e começou a se demorar. O texto vai dizer, e ele se demorou. Ele demorava a sair dali. Como é que eu vou sair e vou deixar isso para trás? O que Jesus falou? Que Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida. Só que Ele falou, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. A Bíblia diz que Ele se demorou. Ou seja, quanto mais Ele demorava, mais Ele atrasava o livramento de Deus na vida dele. Então, quanto mais a pessoa se demora em obedecer a palavra de Deus, mais ela retém aquilo que Deus quer fazer na vida dela. Mais ela atrasa o propósito de Deus na vida dela. Às vezes a pessoa se pergunta, mas Deus está demorando, mas e você? Não é Deus que está demorando, é a gente que está enterrando o caminho. Deus liberou a palavra, a gente continua estagnado. A gente continua retendo. Aí a Bíblia diz então que ele, porém, se demorava. Quanto mais ele se demorava, a destruição estava próxima. Porque a palavra já tinha sido liberada. Então Deus está falando, e a pessoa está, como dizer, fazendo vista grossa. A pessoa, não, qualquer dia, não, depois eu vou, não, depois eu faço, não, mas só retendo o que Deus quer fazer. Aí a Bíblia diz então que os anjos então agarrou ele pela mão, como quem diz, vai ter que ir no tranco. Já no carro para pegar no tranco, o que você faz?
que você faz? Me ajuda, você empurra. Me ajuda, empurra! Pois é. Tem hora que Deus tem que pegar na mão de uma pessoa e puxar ela para pegar no tranco. Desperta, tu que dormes! Até quando você vai aceitar ficar num lugar aonde Deus estabeleceu a destruição? Porque aos olhos de Ló, entenda uma coisa, aos olhos de Ló ele estava bem estabelecido. Aos olhos de Ló ele estava num lugar muito bom. Aos olhos de Ló ele estava no topo, no alto. Entenda uma coisa, nem todo lugar, nem toda subida é Deus que está elevando. Nem toda promoção é Deus que está elevando. O que Satanás fez? Levou Jesus até o alto do templo. Então nem sempre estar lá em cima é a vontade de Deus. Nem sempre uma promoção, nem sempre aquela empresa dos sonhos é o lugar que Deus estabeleceu. Porque ao invés de te levar para o propósito, te arranca do propósito, te afasta do propósito. Então muitas vezes nós temos que fazer uma autoanálise. Deus, é isso mesmo que o Senhor quer? Deus, é a tua vontade eu estar aqui? Deus, é essa a posição mesmo? Porque às vezes a pessoa vai só se destacando, se destacando, se destacando aqui, mas só vai só se afastando, se afastando, se afastando do propósito de Deus. Então nem toda promoção, nem toda elevação é Deus que está fazendo. O que nos afasta de Deus nunca foi bênção dele. Nunca. A Bíblia diz então que ele se demora, então os anjos agarram ele, pega pelas mãos, e pelas mãos de sua mulher, e pelas mãos de suas filhas, sendo-lhes o Senhor misericordioso. Olha a misericórdia de Deus. E tiraram e puseram fora da cidade. E aconteceu que, tirando fora, disse: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti e não pares. São duas ordens. Primeiro, não olhes para trás e nem pares. Diga: não olhes para trás e nem pares. E o final, para que não pereças. Ou seja, enquanto os nossos olhos estiverem no passado, nós nunca vamos enxergar o futuro de glória que Deus preparou para as nossas vidas. Enquanto nós ficarmos olhando para o passado, nós nunca vamos ver aquilo que Deus já projetou para a minha e para a sua vida. O apóstolo Paulo, ele chega diante da cidade de Filipos, e ele fala com os irmãos: olha, não que eu já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. Eu me esqueço das coisas que para trás ficaram e avanço para as que estão diante de mim. Eu prossigo para o alvo pelo
prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Então não tem como avançar, não tem como prosseguir, não tem como caminhar com Deus se os nossos olhos estiverem lá atrás. Se os nossos olhos estiverem lá atrás. Ele diz: não olhes para trás e não pare. Tem pessoas que começaram a caminhada antes de Jesus, olhavam e diziam, até falavam: pastor é tudo ladrão, pastor é tudo isso, é tudo aquilo. Aí se converteu, começou a prosperar, como Ló, começou a progredir, de repente, começou a olhar para trás. Começou a repetir as mesmas coisas que fazia antes. Começou a focar no passado. Não, mas só tem gente falso. Mas lá fora também não tinha um monte de gente, estava cheio de gente falso. Não, mas me enganaram. Mas lá fora também você não era enganado. Sabe qual que é o problema das pessoas? Elas vão para Cristo e acham que quem tem que mudar é as pessoas. Não, é ela que tem que mudar. Não, eu vou sair, vou procurar uma igreja perfeita. Não vai achar. Aonde tem ser humano, tem falha. Perfeito aqui, só o nome dele é Jesus Cristo. Aleluia. A Bíblia diz que aquele que diz não tem pecado, já pecou. Já pecou. Já pecou. Nós estamos num processo. Tem uma obra acontecendo na minha e na sua vida. Só que nós não podemos reter esse processo, nós não podemos estagnar. Porque a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra, ele vai terminar. Mas ele só vai terminar essa obra, concluir essa obra, é se nós continuarmos seguindo em frente. Paulo disse: eu prossigo para o alvo. O nosso alvo é Jesus, meu irmão. O seu alvo, o meu alvo, o nosso alvo é Jesus. Se você olhar para um lado, para o outro, você vai ver problema. Houve uma história de um homem que chegou para o seu pastor e disse: olha, pastor, eu vou sair da igreja, eu vou sair porque eu estou vendo que fulano foi assim, que o Beltrano é assim, que a Beltrana é assim, que o outro Beltrano é assim, que na hora do culto fica assim, fica assim. Aí o pastor falou: antes de você sair, eu queria que você fizesse uma coisa para mim. Queria que você fizesse algo para mim. Segura esse copo aqui e começa a rodar em volta dele, mas não deixa cair nada. Nada. Não deixa cair. Diz que ele pegou o copo e começou a rodar. Começou a rodar. E alguém faz uma coisa que ele continuou. Ele continuou. E focado no copo. No
Aí ele parou. E aí? No momento que você estava carregando o copo, te chamaram, ei, nem vi. Caiu coisa, nem vi. Fizeram isso aqui, eu nem vi. Mas por quê? Eu estava com os olhos fixados no copo. Aí ele falou assim, pois é, assim é com Jesus. Quando você foca os seus olhos em Jesus, você não vê problema. Você não vê dificuldade. Você não vê empecilho. Mas enquanto você fica olhando para outras coisas, não para Jesus, nenhum lugar vai te caber. Vai que ele fez? Permaneceu. Permaneceu. O negócio é foco, meu. É foco. Olhar para trás. Não, mas quando eu estava lá fora, eu não passava tanta prova. Claro, você estava fazendo a vontade do diabo, vai passar mesmo. Você está jogando o jogo do diabo, dançando a música dele. Você acha que ele vai te incomodar? Não vai. Não vai. Aí a pessoa vai passando por aperto, o diabo vai chegar para ela. Não. Isso acontece nas melhores famílias. Na sua e na minha não. Nós servimos um Deus que pode mudar toda e qualquer história. É o que o próprio Deus disse. Para Deus não existe nada difícil. Aí a Bíblia diz, não olhes para trás. Aí a Bíblia diz que o Senhor diz, olha, agora vai para aquela cidade no monte. E essa cidade estava perto da cidade de Sodoma e Gomorra. Ele olhou, mas como assim? Se eu for para o monte ali, naquela cidade do lado, se eu for para aquele monte, eles vão me pegar. O mal que virá sobre essa cidade vai me alcançar. Mas Deus falou para ele ir para aquele monte, para aquela cidade, aquele monte. Aí quando ele olha a cidade, olha o que ele diz. Essa cidade é muito pequena. Como quem diz, eu estava numa terra ampla. Eu estava numa terra espaçosa. Mas essa cidade, né, vamos trazer para o nosso popular, essa cidade é um ovo, é muito pequena. Só que ele estava olhando com os olhos da carne. E essa cidade passou a se chamar Zoar. Zoar quer dizer pequena e desprezível. Mas era ali que estava a proteção de Deus. Era ali que estava a bênção de Deus para a vida de Ló. Entenda uma coisa. Nem tudo que é grande aos nossos olhos é a vontade de Deus. Nem tudo que parece bom aos nossos olhos é a vontade de Deus. Ele diz, mas essa cidade é muito pequena. Mas é ali que eu coloquei você para preservar a sua vida. Então que a nossa oração seja, Deus, eu quero enxergar com os olhos do Senhor. Porque quando a gente quer olhar com os nossos olhos, quando nós olhamos com os nossos olhos, é o que a Bíblia diz, o coração do homem é enganoso. O nosso coração muitas vezes nos engana, nos prega peças. Então ele orou, não, mas espera aí, eu vou sair dessa cidade, vai destruir a cidade bonita e vai me mandar para, como quem diz, vai me tirar de uma mansão e vai me colocar num barracão, uma casinha. O segredo de ser abençoado não é estarmos num grande lugar, e nem tampouco estarmos num pequeno lugar.
O segredo é ser obediente. O segredo é ser obediente. Sede fiel no pouco, que sobre o muito eu te colocarei. A questão está na fidelidade. Ou seja, a infidelidade com a palavra de Deus paralisa uma pessoa. Porque a Bíblia diz que Deus falou com ele: olha, logo, sai dessa cidade, eu vou te levar. Você vai para aquele monte, escapa lá. Ele disse: mas a cidade é pequena. Aí quando ele sai de Sodoma, quando ele entra nessa cidade, que aos olhos dele era pequeno, o fogo começou a descer. Enquanto ele não saiu da província de Sodoma, Deus não fez nada. Mas quando ele tirou o pé dali, Deus então desceu o fogo, consumiu tudo. Olha o cuidado de Deus. Olha o cuidado de Deus. Aí Deus começou a destruir tudo. De repente, olha o que o texto vai dizer. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida ou transformada numa estátua de sal. Ou seja, a infidelidade com a palavra de Deus paralisa a bênção de Deus. A infidelidade, o que Deus diz: olha, não olhes para trás. Olha o perigo de olhar para trás. Olha o perigo de ficar com saudade do que fazíamos lá atrás. A Bíblia diz que ela ficou paralisada. Tem muita gente que está paralisada na fé, porque ainda está olhando para trás. E isso é o que? Infidelidade com a palavra de Deus. Ou seja, não coloque em dúvida a palavra que saiu da boca de Deus. Se Deus falou, meu irmão, fica tranquilo. Se Deus falou, fica tranquilo. É o que eu costumo dizer. Se o homem libera uma palavra, você confia assim, com o olho aberto e o olho fechado. Mas quando Deus fala, pode fechar os dois olhos, que Ele vai te fazer você chegar no lugar que Ele liberou a palavra. Aquilo que Ele liberou vai acontecer. Com Deus você pode confiar com os dois olhos fechados. Você pode estar caminhando diante do oceano, ainda assim, com os olhos fechados, Ele te faz andar sobre as águas. A Bíblia diz que quando Pedro começou a andar, ele ouviu a palavra do Senhor, começou a caminhar em cima da palavra de Deus. Jesus disse: olha, vem. Ele foi. Olhando para quem? Para Jesus. A Bíblia diz que quando ele começou a olhar para os lados, olhar para a força do vento, a Bíblia diz que ele começou a afundar. Então foque na palavra do Senhor. Não olhes para trás. E Jesus, milhares de anos depois, mais ou menos 4.000 anos depois, Jesus deixa um recado no livro de Lucas: lembrai-vos da mulher de Ló. Ela se transformou em uma estátua. Estátua não tem voz. Estátua não enxerga. Estátua não fala. Estátua não ouve. Tem muita gente que não enxerga mais as promessas de Deus. Tem gente que já não ouve mais a voz de Deus. Tem gente que já nem mais fala de Deus, porque está olhando para trás. Está com a vida paralisada. Não vai nem para frente
ele nem para trás, porque o pensamento já está atrás. A mulher de Ló, ela saiu da cidade de Sodoma e Gomorra, mas a cidade ainda ficou dentro dela. Tem gente que saiu do mundo, entrou para a igreja, mas o mundo ainda está dentro dele. O velho homem ainda está dentro dele. É por isso que a vida não caminha. Porque enquanto o velho homem estiver aqui, a gente continua olhando para trás. Não olhes para trás. Não olhes para trás. Amém? Coloque o pé no seu lugar. Feche os seus olhos. Santo Deus e eterno Pai, Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra. Ó Deus, que o Senhor continue falando ao coração do teu povo, ao coração da tua igreja. Pai, em nome de Jesus, que nós, ó Pai,